Eu quero esta, eu quero trazer este momento uma palavra, né, da parte de Deus e também falar a respeito assim, como se proteger, né, desse Covid-19 que está atingindo uma boa, quer dizer, na verdade, o mundo inteiro, né? E aí que vem dizer que assim, e cada um se proteja, né? Venha ter a proteção, né? Usar o que é necessário, né? Porque para que venha se livrar desse vírus aí que está aí fora, que até agora não foi encontrado ainda o remédio, a vacina que venha combater. Então, hoje isso pode se livrar, se resguardando, né? Ficando em casa, usando o que é necessário. Porque é aquela coisa como assim, se você pega um combustível ruim e coloca na aeronave, é claro que aquele combustível ruim, ele vai danificar ali lá o motor, alguma coisa assim, e aí chega ao ponto dessa aeronave ela vir cair, porque pegou, foi colocado um combustível ruim, né? Aí não teve como dar certo. Então é assim, caso é o ser humano. Então se o ser humano ele tem uma boa alimentação, ele se alimenta bem, ele toma suco de algumas frutas, né? E ele tem uma boa alimentação, ele usa máscara, né? Se sai na rua quando tiver, se for uma coisa certa, não for sair só para passear, porque ainda não é o tempo ainda de passear ainda, né? Mas com certeza vai dar tudo certo em nome de Jesus, porque Deus ele está no controle de tudo. Que a gente venha se proteger para que a gente venha mais, mais rápido passar por esse problema aí, essa dificuldade que está aí, né? Que não pode estar na rua, se pode sair na rua se for compromisso, né? Se tiver alguma coisa para resolver, aí é que pode sair. Mas se não for assim, não tem como, não pode sair de casa de jeito nenhum. Então, esse momento eu quero trazer assim, uma mensagem de fé, né? Para aquela pessoa que tiver a oportunidade de ouvir essa palavra. Porque na verdade, gente, hoje não é nada fácil, tudo sempre é com dificuldade. Ninguém tem nada fácil, sempre tem uma dificuldade no meio para que você venha resolver o problema, resolver a dificuldade, glória a Deus, e se levantar em nosso meio. Mas sabemos que o maior que está conosco, que o que está lá fora, está na rua, né? Então aqui, ó, eu vou ver aqui uma palavra que se encontra em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 1, que diz assim: e subia junto ao templo a hora da oração nona, e eram trazido um varão que desde o ventre de sua mãe era coxo, né? E punha-se na porta do templo, né? Aí você vê aqui, gente, um dos milagres que ali aconteceu na vida daquele paralítico, né? Porque aparentemente era para ele ficar, era para todo mundo da família, amigo, vizinho, ficar conformado, porque foi uma pessoa que já veio, já nasceu dessa forma, né? Porque quantas das vezes pessoas que nascem com um problema físico, né, uma deficiência física, e ali alguém olha, não, isso aí tem gente mais não, porque já veio assim, tem de ser assim mesmo, né? Mas só que aqui foi diferente, né? Que foi diferente. Então, não foi nada fácil daquela família pegar aquele homem lá todo dia para voltar o tempo. Sempre tinha dificuldade, né? Sempre tinha ali um problema ali de alguém levar aquele homem todos os dias para a porta daquele templo, ali, esperando pedir alguma coisa. Então, é como, por exemplo, eu faço a comparação com o açúcar que a gente usa
no dia a dia, no café, no suco, né? As panificadoras usam para fazer lá os salgados, fazer os pães, aquela coisa toda, que usam o açúcar, né? Sempre o açúcar está de frente, né? Então, você vê que vou falar um pouco de açúcar, porque eu entendo de fabricação de açúcar, porque eu trabalhei em algumas usinas, não vou aqui falar o nome da usina, porque estou fazendo a propaganda da usina, né? Não vou fazer só que trabalho na usina, uma dessas usinas que fica aqui na nossa cidade. Então, a fabricação do açúcar, o açúcar para chegar na sua mesa, na minha mesa, né? Chegar na minha casa, ele passa por um monte de dificuldades. Não é fácil. Primeiro, prepara o terreno, aquele terreno é preparado, aquele terreno ele é limpado, o terreno passa lá o arado, passa lá uma máquina que é conhecida por o sucador, né? Então, essa máquina é para limpar o terreno, deixar o terreno todo já em ponto da plantação da cana, daí se transformar no açúcar. Então, o que é feito? Aí passa um trator com a máquina lá e começa a filmar lá, fazer lá o trabalho dele de sucar aquele terreno e plantar aquela cana, e aquela cana ela ser fabricado ali o açúcar, certo? O açúcar ser fabricado. Como? Aí aquela cana é plantada, aí depois dela plantada, aí tem de continuar limpando aquela cana, tem de continuar sempre, tem de cobrir, deixar ela plantada e colocar alguns adubos, colocar todo o preparo ali que é necessário para o tempo chegar, o tempo de colher aquela cana, que leva um período de 6 meses para o colhimento daquela cana. Então aquela cana, quando ela chega, ela é cortada, quando ela está grande, já está no ponto, que é um período de 6 meses, completa 6 meses, então aquela cana ela é cortada. Então quando ela é cortada, ela é transportada no caminhão, e ali quando chega aquela cana lá na usina, aquela cana ela passa por um processo de lavagem, né? Ela é lavada primeiro, né? Porque é para sair toda a sujeira. Aí depois, quando sai toda a sujeira daquela cana, ela é passada. Primeiro essa cana ela é lavada numa mesa. Isso aqui é uma mesa assim muito grande, né? Com espaço mais ou menos grande, meio dá em torno de uns 50 metros, mais ou menos isso. Então, essa cana ela pode sendo lavada nessa mesa, e ali essa cana cai dentro de uma esteira, e dentro dessa esteira, essa cana ela é moída, né? Ela é, ela é moída, né? Ela passa pelo processo de uma parte de moição nela, né? Aí é depois, para ficar unificada, ela passa numa máquina lá, por nome moenda. Então, nessa moenda, ela ali é transformado aquele caldo, o caldo da cana, certo? Para quem não sabe ainda como se processa, né? Como fabricação de açúcar, estou explicando esse momento, né? Para como se processa o açúcar. Até agora eu não vim de falar sobre açúcar, e eu vou falar a respeito do açúcar, né? Para que ninguém venha ver que não é nada fácil, né? É difícil, é com luta, né? Que vem, que esse açúcar ele é produzido. Então depois dessa essa cana moída, nessa moenda, aí esse caldo ele passa, e esse caldo ele é transportado, ele é levado, é um sistema de máquina, né? De esteira, leva, leva esse caldo para um sistema lá que é fabricação. Então, nessa fabricação, justamente, esse açúcar ele é cozinhado, esse caldo, né? Esse caldo, ele leva alguns preparos, né? Leva alguns preparos que é necessário levar.
E aí ele é feito ali, o que tu prepara ali naquela fabricação. E aquela fabricação fabrica, dá um início de fabricação, de processar o açúcar, né? Ele fica quase pronto. Ele não fica, ao ele ser passado, cozinhado nessa fabricação, ele já não está pronto ainda, né? Esse açúcar ele não está pronto ainda. Ele não está pronto ainda para o consumo. Então, o que acontece? Esse açúcar, isso vai ficar pronto para o consumo como? É como ele preparou, né, que ficou transformado num tipo mel, né? Então, esse mel, que ele é feito lá, é transformado do caldo, é transformado no mel nessa fabricação, né? Que é o quente, né? É muito quente lá, é uma temperatura de 50 graus, me fugir da memória os graus ali, a temperatura que leva para cozinhar ali o açúcar, né? E ali ele esse mel passa pelo o sistema de turbina. Justamente esse açúcar, ele passa a ser turbinado. Então, após esse açúcar passar pelo aquele sistema de turbinação, ele é turbinado. Então, o que acontece? Esse açúcar, ele não está pronto ainda, né? Então, o que acontece? Ainda falta outra etapa ainda para ele ficar pronto para o consumo. Como assim? Ele vai passar pelo triturador, dá seu nome triturador. Então, quando esse açúcar ele passa pelo triturador, ele é empacotado, é embalado e está pronto para ser comercializado, né? Então, você vê, gente, que não é nada fácil, porque as duas diferenças, alguém pensa assim, mas eu fiquei com dúvida a respeito do álcool. Sim, o álcool já é outro sistema diferente, né? O álcool, ele é fabricado, ele é feito lá, ele é fabricado tipo na destilaria. Desse nome de destilaria é porque justamente ele fabrica o álcool, né? Ele fabrica o álcool, se fabrica o álcool que é na destilaria e a fabricação é porque fabrica o açúcar. Então é por isso que nas usinas sempre adota isso aí, né? Fabricar álcool e fabricar açúcar. Vai ter alguns que fabricam só álcool, outros fabricam somente açúcar, né? Mas é assim, não é nada fácil. Tudo surge uma dificuldade. Então, para quem não sabe ainda, não sabia como, é, como se processa, como é processado, como é fabricado, né, o açúcar, né? São dessa forma aí, gente. Então, e voltando atrás aqui, a respeito desse homem, aqui ele era paralítico, e ali, aqueles dois homens, né, que sempre ele era muito dedicado à obra, né, muito dedicado servindo ao Senhor, né, e ali Pedro e João. Então, todos os dias, ele estava na oração, ele estava suprindo, clamando ao Senhor Jesus, né? Porque, gente, a palavra de Deus ela é dessa forma. Enquanto você mais faz, mais você vai receber. Sim? Enquanto mais você busca, mais você vai receber de Deus, certo? Deus, ele não deixa ninguém trabalhar de graça para ele, não. Tudo que você faz para Deus, você vai ter uma recompensa. Teve um dia que eu estava no centro da cidade, e ali eu ia comprar um negócio numa loja, né? E ali eu estava esperando a loja abrir para ir lá comprar. E eu estou lá sentado numa certa praça lá, no centro, e ali apareceu um irmão, né? Ele disse que foi atrás de um emprego, ele saiu de casa, ele deixou lá a família dele, a facilidade, estava passando por dificuldade. E estava passando por dificuldade, né? E ele não tinha de nada. Aí eu tava com dinheiro, né? E ali o rapaz lá, ele dizendo que não tinha nada. Aí eu peguei, de uma certa quantia de dinheiro para ele. Eu tomo esse dinheiro pra você. E não foi que eu dei aquele dinheiro, gente. Mas não foi que aquele mesmo dinheiro que eu dei, eu encontrei muito mais do que aquilo ali. Eu encontrei uma pessoa que deu. Não sei se foi a quantidade muito mais do que o que eu dei para aquela pessoa, o dinheiro. Aí eu fiquei assim pensando, meu irmão, como vale a pena a pessoa não se apegar muito com as coisas, né, materiais.
né? Você faz, você vai ter recompensa. Pô, mano, você trabalhar para o homem, e quanto mais você fazer, menos você vai ser reconhecido, né? Menos vai ser reconhecido por aquilo ali que você está fazendo. Mas para Deus não, quanto mais você fazer, mais você vai ter condições melhor, entendeu? É porque Deus ele não quer nada de que você faça nada à toa para ele não. Nada que você faz para ele é perdido não. Você tem recompensa. Mesma coisa quem faz o mal. Quando quem faz o mal tem recompensa também. Se você faz o bem, também tem a recompensa. Quer dizer, eu disse assim, quando uma pessoa me deu a quantidade de dinheiro que eu dei para aquela pessoa, eu digo, o mesmo dinheiro que eu dei para aquela pessoa, eu pensava que ia me fazer falta, mas até porque não fez, porque a pessoa me deu a mesma quantidade de dinheiro. Que coisa, né, interessante. Porque, irmão, muitas das vezes Deus nos surpreende com algo, entendeu? E aqui, voltando aqui, atrás aqui desse Paulo e João, Pedro, ou seja, desculpa, Pedro e João, ele vinha da oração. Ele foi na oração, ele foi buscar a presença de Deus, o Todo-Poderoso, aquele que pode resolver o seu problema. Você pode estar aí pensando que não vai ter jeito, mas passa a ter jeito, porque o segredo, irmão, é você acreditar, se entregar os seus problemas na mão dele, certo? Não começar a murmurar. Se você seguir essa receita aqui que está sendo falado aqui, ó, certo? Você vai obter sucesso na sua vida. Talvez alguém tá ver esse vídeo aí e aí pode até pensar que, mas, puxa vida, já ouvi tanta palavra de promessa e nada. Parece que eu dou um passo para frente, 10 para trás. Nada tem dado certo na minha vida. Eu tenho lutado, que só, e não tenho conseguido êxito. O que é isso? O que foi que houve? O que está acontecendo na minha vida? Né? Mas existe, né, um segredo. Você descobriu o segredo. Uma vez eu estava tomando um remédio, eu estava com problema de saúde e fui para o médico passou um remédio para mim. Aí eu não obedeci a receita, né? Os mandamentos lá da receita que ele mandou, disse que ele quer para fazer. O que era para fazer. Aí eu comecei a fazer de todo jeito, pelo meu querer. Comecei pelo meu querer e estava dando errado. Dando errado. Aí eu fiquei pensando, eu fiz isso aqui, esse remédio não foi pelo que o médico mandou, e fui fazer por conta própria, estava dando errado. Aí o remédio acabou, comprei outro mesmo, aí comecei a usar a maneira certa como o médico mandou, aí deu certo, fiquei bom, o problema foi resolvido. Então é assim, gente, é a palavra de Deus. Muita gente não consegue sucesso na sua vida porque não quer obedecer, não quer guardar, entendeu? Quer viver pelo que acha. A gente não pode ver pelo que acha. Tem de ver o que a palavra de Deus manda, o que a palavra de Deus diz. Porque essa palavra isso aqui, ó, fechado, é um livro, mais aberto, é a boca de Deus falando para a humanidade. Certo? É, para a humanidade. Aqui voltando aqui, a esse homem aqui, Paulo, Pedro e João, e ali ele, que a família, ele ficava naquele tempo ali na porta para pedir esmola, né? Ficava pedindo esmola e quem ia entrando no templo e pedia que desse uma esmola. Então assim, cada pessoa que entrava ali na porta da igreja, entrava na igreja, lá no templo, que eu creio que seja a igreja, né? E ali, aquele homem deficiente, né, paralítico, ele pediu ajuda para sobreviver. Ele não tinha condição de trabalhar, acho que naquela época não existia hoje os benefícios, né, dos INSS, que é a lei que dá direito ao cidadão se caso não poder trabalhar. E ali existe aí a lei que pode que dá a oportunidade de ter um benefício, né? Naquela época, na verdade, não podia ele não ter. Então aquele homem vivia de ajuda, dependia de ajuda do povo. Então, eu acredito que ele achar um meio de arrumar a sobrevivência dele, né, o dia para comprar seus alimentos, seria na porta do templo, seria na porta da igreja. E ali aquele homem ficava na porta daquele templo ali. Então,
E ali, quando ele ficou na porta, aí ele tem uma surpresa. Né? Porque eu acho que ele nunca ia passar pela cabeça dele que ele ia voltar a andar de jeito nenhum. Ele não ia voltar a andar. Porque foi uma coisa dessa. Acho que todas as pessoas ali chegaram para ele e disseram, não tem jeito, porque isso aí você vai ficar isso eternamente aí, você vai morrer desse jeito. Entendeu? Então, quem sabe, talvez hoje você está aí, você quer ter uma vida melhor, quer ter um carro melhor, quer ter uma casa melhor, você quer morar na praia, seu salário é pouco, seu salário é muito pouquinho, e você não quer, e queria ter uma vida bacana, levar uma vida, ter um seu melhor carro, ter uma casa própria, ter uma conta bancária boa, né, uma reserva boa, né, seu salário você quer ganhar pelo menos 5 mil ou 10 mil, mas se você colocar em prática você vai conseguir isso, né? É só você seguir os pés, o que diz a palavra. Entendeu? É por isso que a palavra, tem um versículo na Bíblia que diz que o Senhor, ele é o mesmo ontem e eternamente. Ele não muda, ele continua sendo o mesmo. Mas só que hoje as pessoas têm um defeito que não está olhando para a vitória, que só olha para o problema. Então você não pode olhar o problema, para você deixar para tem que ver a vitória. Por exemplo, você que está me escutando aqui, se tiver a oportunidade de ver esse vídeo. Por exemplo, você quer trocar de carro. Você quer ter um carro melhor do que o que você está com ele aí. Você quer um carro. Você pega o carro que eu quero aqui, esse aqui. Esse carro aqui, é assim, assim, assim. Esse modelo aqui, essa casa assim. Você pode anotar aí e colocar em prática. Não sei como que vai chegar, mas vai chegar para você. Vai chegar. Chegar esse carro, vai chegar essa casa. Tudo vai chegar. Certo? Aqui, voltando aqui atrás desse homem aqui. Aí quando aquele homem que há muito tempo pedia esmola ali, ele, naquela atitude dele, naquele jeito dele só ficar na porta daquele tempo, sair de casa nas mãos dos outros, né? O povo pegado nele. Aí imagina que surpresa grande para aquele homem, para ali e a família, né? O povo daquela rua, daquele bairro, aquela cidade que ele morava. Né? Aquele homem quando vinha da oração, e aqui, e Pedro com João, tentando os olhos nele, e disse, olha para nós. Certo? O Pedro e João mandou com que ele, aquele paralítico lá doente lá, olhasse para eles, certo? Focasse a visão dele, entendeu? E hoje não tem essa diferente, uma pessoa está pregando na igreja e alguém não gosta da palavra do pregador, né? Alguém está trazendo a palavra, Deus está sendo usado por Deus, pelo Espírito Santo de Deus, e tem pessoas ali que não está muito atento, porque não vai com a cara do pregador, e não dá nem atenção. Então, muitos na igreja não conseguem a vitória porque não dá atenção. O pregador está pregando lá, ele está desapercebido, que está achando que aquela mensagem está sendo dita não é interessada a ele. Não está falando com ele. Então, às vezes, ele ou ela perde a bênção por isso. Por quê? Porque a palavra de Deus diz que ele usa as coisas mínimas para confundir as grandes. Para confundir as grandes. Aí muita gente não consegue a benção porque não olhou. Aí aquele paralítico teve vitória porque ele olhou. Ele observou que Deus tinha para ele ali. Ele deu ouvido à voz de Deus. Ele ficou atento ali o que Deus estava falando para ele. Deus estava usando aqueles dois homens ali para ele. Aí ele disse assim, eu aqui aperreado aqui, precisando de ajuda financeira, esse dois rapazes aí, esse engraçadinho, me mandou olhar para ele. Ei, que coisa, para estar me desaforando, dizer logo isso, né? Algumas pessoas aí ignorantes falavam assim, né? Você acredita nisso não? Você não é crente? Por que você faz isso? Você vem com essas ideias, essa graça aí, mandou olhar para você. Você é o quê? Né? Mas ali, aquele homem ali que estava precisando, necessitado, ele ficou atento ali. Ele ficou com aquela esperança ali, né? Ele ficou sabendo ali que ele ia ter alguma coisa diferente, né? Ele não ia esperançar que ia andar. Ele não ia esperançar que ia chegar em casa com aquela cama na mão, aquilo ali que ele andava, não sei se era a cadeira que era, ali, andando com ela na mão, na cabeça, tudo assim, né? Aí aquele homem cheio de Deus,
cheio da graça de Deus, cheio da unção de Deus, né? Ela diz, olha, eu não tenho ouro, não tenho prata, né? Primeiro a atenção daquele homem com certeza era ter dinheiro. Como hoje em dia a pessoa coloca primeiro, né, ansiedade, né? Primeiro ansiedade. Não pode ir pela ansiedade, porque a ansiedade no que atrapalha a carreira, atrapalha a vida do cristão, certo? Ele vai atrapalhar, certo? Atrapalha, certo? Então, aquele paralítico ali, ele, quando viu ali, estava pensando que ia receber dinheiro, aí ia ser alguma coisa, não, mas foi o melhor que dinheiro ali, né? Recebeu sua saúde, irmão. Ali, aquele, o Deus homem de Deus, esse senhor não tem ouro, não tem prata, né? Quando ele olhou, observou. Olhar significa que estava prestando atenção, estava percebendo ali o que o homem de Deus estava falando. Então o segredo é você perceber o que está sendo ministrado na igreja, o que o pastor está ministrando, o que o pastor está falando, o que o pastor está ensinando, quem está pregando lá na frente. Você não pode fazer a acepção das pessoas. Não sou para a igreja se for falando que está pregando. Se for para a igreja se for falando de tal, falando de forma mais bonita. Aí quem vai falar, irmão, é o Espírito Santo de Deus. Certo? Então o Espírito Santo de Deus, ele é referência. Tem que dizer assim, não é o fulano de tal, ele é referente. Ele é referência, não. A referência para mim é Deus. Deus que ele é referência em tudo na nossa vida. E por quê? Porque ele é perfeito. Certo? Ele pode até tardar, mas não falha. E ali, dia, não tem ouro nem prata, toma tua cama, ele vai para a tua casa, né? E ali, ele foi-se embora. Quer dizer, aquele problema que carregava muito tempo, foi resolvido ali, né? Ali ele recebeu uma estrutura para sua saúde, né, que era o principal, até que não foi voltar mais para pedir nada na porta daquele tempo. Ele foi trabalhar, foi da sua família, foi ali prosperar para a glória de Deus. Porque ele